Eclesiastes capítulo 7, vamos dar sequência do verso 13 até o versículo 18. Eclesiastes 7, do 13 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também aquilo, não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Thomas Boston foi um teólogo e um pastor escocês, há alguns séculos atrás, um pastor puritano, no tempo do avivamento na Inglaterra, séculos 17 a 19. Ele pastoreou a mesma igreja por 25 anos. Foi pastor de uma igreja local. Ele foi um profícuo escritor, um homem que escreveu muitos livros, um homem que pregava muito bem, um pastor extremamente competente naquilo que era colocado para fazer. Porém, o reverendo Thomas tinha alguns problemas de saúde. Problemas seríssimos na sua saúde. A sua esposa sofria de uma doença crônica e os seus historiadores afirmam que Thomas Boston, a esposa de Thomas Boston, talvez sofria até de doenças mentais, algum tipo de doença mental muito grave. Mas a maior provação que esse casal teve foi a morte de 6 dos seus 10 filhos. 6 dos 10 filhos vieram a morrer. Um dos filhos que morreu se chamava Ebenezer. E nós sabemos o que significa Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando ele teve um outro filho, ele hesitou em colocar o nome de Ebenezer. Mas ele resolveu colocar o nome de Ebenezer num outro filho que havia nascido e, lamentavelmente, esse Ebenezer também veio a óbito. E naturalmente o reverendo Boston ficou arrasado. Mas algo que chama a atenção é que em nenhum momento ele abandonou a fé e nem o ministério. Limitações na saúde dele e da esposa, perda de filhos ao longo da jornada, foi um homem reconhecido por sua perseverança. Ele acreditava tanto na bondade de Deus como na soberania de Deus. E a perseverança de Boston no sofrimento merece não apenas a nossa admiração, mas a nossa imitação. Um dos seus últimos sermões foi no livro de Eclesiastes, esse texto que lemos, versículo 13. O tema do sermão era a torção em nossa porção. Esse foi um dos últimos sermões pregado por esse pastor que passou por esse vale de sofrimentos. Essa noite nós vamos extrair algumas lições da presente passagem. A primeira delas, pode passar para o próximo aí, por favor? Pode passar. Dias bons e dias ruins. A Bíblia fala de um dia mau, mas eu penso que são vários dias que são maus. O verso 13 nos conclama a perceber cuidadosamente o operar de Deus. Há um convite para que nós contemplemos Deus operar.
O pregador esquadrinhou meticulosamente o mundo à sua volta. O pregador era um homem observador. Não tem pessoas que são observadoras? Ele era extremamente observador. Estava atento aos detalhes. Ele estudou as estações da vida. Ele observou como as pessoas brincavam nos parques, nas ruas, com seus filhos, com seus parentes. Ele observou como as pessoas trabalhavam. Se ele estivesse no século 21, ia ficar ali na parada de ônibus, vendo os ônibus passarem cheios de pessoas, se acotovelando para irem trabalhar todos os dias. Viu como as pessoas viviam e viu como as pessoas morriam. Aqui ele nos convida a contemplar as obras de Deus pelo mundo. Então, ele faz a pergunta: quem tem poder para endireitar o que Deus torceu? Quem tem poder para endireitar aquilo que Deus torceu? E a resposta é evidentemente ninguém. Ninguém. As coisas são não como devem ser, mas as coisas são como Deus quer que sejam. Não temos a capacidade de impor absolutamente nada a Deus. E quando está falando aqui de algo torcido, não é no sentido moral. Não é no sentido moral que Deus faz coisas erradas. Mas é como se tivesse saído da linha. Eu acho que esse retorno aqui está muito alto. Se puder eliminar ele, por favor. É como se Deus tivesse saído da linha. Mas não é nada disso. Não é no sentido moral. Mas o pregador, quando fala de torção na nossa porção, são de problemas ou dificuldades que desejaríamos mudar, mas nós não conseguimos. E aí nós chegamos a uma conclusão, contrariando os coachings, contrariando o pessoal do pensamento positivo. Definitivamente, querer não é poder. Querer não é poder. E há uma falácia de que se a pessoa quiser, ela pode. Isso é mentira. Querer não é poder. Há situações que desejaríamos mudar, mas elas permanecerão até nós irmos morar com o Senhor. E isso acontece com todos nós. Lutamos contra os limites físicos do nosso corpo, sofremos o fim de relacionamentos, temos algo que gostaríamos de não ter e não temos algo que gostaríamos de ter. É sempre essa dinâmica. Há algo que a gente queria tirar das nossas vidas e algo que a gente queria para as nossas vidas. Eu estou falando algo, mas é muita coisa. Mas cedo ou mais tarde aparece algo na vida que gostaríamos que Deus mudasse. Todos temos a nossa porção na nossa jornada. Todos temos algo que gostaríamos de mudar. E o reverendo Boston disse que enquanto vivermos aqui, haverá eventos contrários, como também agradáveis. A porção de todos neste mundo tem algo torto. E a grande mensagem que Boston entende é que aqui não há perfeição. Não existe perfeição. Às vezes você vai no local, pega um lanche perfeito. Esse lanche não é perfeito. Logo, logo você vai sentir fome. Ah, que viagem perfeita. Ela não vai durar a vida toda. Eu conheci pessoas que iam de férias a diversos lugares já, que apreciavam muito e recorrentemente foram. E quando se aposentaram, resolveram mudar para o local de férias. E eles perceberam que o mundo não era como eles imaginavam. E se frustraram. Pessoas que venderam tudo aqui em Brasília e foram para um estado do Nordeste. E daí quando chegaram no Nordeste, que vazio, ver a praia todo dia, maresia, esse clima quente e as dificuldades do local, resolveram voltar para Brasília. Compraram um apartamento de novo em Brasília. Porque aqui não tem perfeição. É essa a grande mensagem. Há algumas pessoas que são propensas a pensar nas palavras do pregador como fatalistas. Ou seja, não há absolutamente nada para fazer, então eu vou seguir a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E o pregador não está falando de fatalismo. Tudo aqui se resume à predestinação. Não devemos ter uma visão fatalista da vida,
mas nós devemos ter uma visão calvinista da vida, que é diferente de uma visão fatalista. A visão calvinista da vida considera a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todos. Nessa perspectiva, nós nos deparamos com a nossa limitação como criaturas, porque não sabemos o que vai nos suceder no dia de amanhã, mas ao mesmo tempo, nós nos deparamos com esse Deus soberano, que sustenta todas as coisas, que conduz a nossa história. O que é considerar a soberania de Deus na nossa trajetória na prática? Significa que nós estamos nas mãos de Deus. E esse Deus é um Deus de amor, que está trabalhando para que todos os acontecimentos, de alguma forma, cooperem para o nosso bem. Nós precisamos entender isso. E isso não é visão fatalista. A visão fatalista aceita o sofrimento e se entrega ao sofrimento. Isso não é visão fatalista. A visão calvinista entende que por detrás do sofrimento há o braço amoroso de Deus nos conduzindo. A visão calvinista nos leva, portanto, a confiar na soberania e bondade de Deus e nos ajuda a reagir biblicamente diante das alegrias e das provações da vida. Nós precisamos agir biblicamente. E só com essa visão bíblica nós vamos conseguir. Não importa se nós estamos num dia bom, não importa se nós estamos num dia ruim, sempre haverá espaço para glorificar a Deus. Há dias que de fato são favoráveis e agradabilíssimos. O clima está bom, as companhias são ótimas. São dias que você se sente abençoado. Lá no Facebook tem umas bobagens que às vezes refletem o que as pessoas vivem. E tem lá a questão do status, se sentindo abobalhado, se sentindo abençoado, se sentindo otimista e etc. Mas há dias que parece que tudo está favorável. O tempo está favorável, as bênçãos são mais apreciadas, as comidas são mais saborosas, as refeições, momentos de muita alegria, riso fácil, boas conversas, momentos em que nós nos sentimos apreciados, amados e acolhidos, experimentamos o sucesso, quando vem uma formatura, em algum curso que fazemos. Há dias que são assim. Nesses dias, nós devemos devolver louvores e gratidão a Deus por todas as dádivas. Esses dias são presentes de Deus. Porém, nem todos os dias são assim. Para muitos, a maioria dos dias não são assim. Eu confesso que quando eu vejo quartetos cantando muito, eu tenho aquela imagem de que aquele pessoal levanta cantando, toma banho cantando, fica em casa cantando, fica o tempo todo cantando. Mas nós sabemos que a vida não é música somente. Há dias que o trabalho é como se fosse um fardo. A comida definitivamente não é boa. Você foi para uma viagem de férias, ficou intoxicado com alguma alimentação, volta doente. Os relacionamentos se trincam. Tudo está indo bem, de repente tudo trinca. Há dias que você está de mau humor. Isso acontece com todo mundo. Então vejam que estes dias Deus também nos proporciona. Salmo 118 que nós lemos na nossa liturgia. Deixa eu só localizar o versículo aqui exato. Salmo 118, verso 24, ele diz o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia mau é o dia que o Senhor fez também. Todos os dias o Senhor fez. E nesses dias o pregador não tem a mesma coragem que o salmista de dizer para nós nos alegrarmos nele. Mas no dia mau, nos dias difíceis, o pregador nos convida a contemplar os sábios caminhos de Deus. Esses dias nós precisamos parar e contemplar ao Senhor. Quando surgir a adversidade, reconheça que é um dia que também
o Senhor fez, como o próprio Jó reconheceu no capítulo 2, verso 10 do seu livro. Nosso futuro definitivamente está nas mãos de Deus e nós precisamos confiar nele. E veja o que Martinho Lutero escreveu sobre estes versos de Eclesiastes. Ele disse o seguinte: desfrute das coisas presentes de tal forma que você não baseie a sua confiança nelas, como se fossem durar para sempre, mas reserve parte do seu coração para Deus, para que com Ele possamos suportar o dia da adversidade. Não nos apeguemos aos dias bons. Não queira ser um turista para sempre. Não queira ficar só diante de um prato de comida para sempre. Mas reserve espaço no seu coração para que Deus lhe fortaleça. Tudo isso faz parte de contemplar as obras de Deus. Devemos fazer mais do que ver o que Deus tem feito. Nós devemos nos submeter à vontade do Senhor. Está nos instruindo a louvar a Deus na nossa prosperidade e a confiar em Deus em cada adversidade. Uma outra lição que depreendemos do texto, está aí do verso 15 até o 18, fechando o texto que lemos, 2 perigos que podem nos levar à destruição. Uma coisa é dizer que cremos na soberania de Deus, um Deus de amor, que está trabalhando para que todas as coisas, de alguma maneira, cooperem para o nosso bem. Uma coisa é dizer isso, mas outra bem diferente é viver isso em um mundo em que muitas vezes não tem sentido. Muitas vezes o mundo em que nós vivemos não faz sentido. É isso que ele está falando, verso 15. Ele diz que as pessoas justas deveriam regozijar-se em sua prosperidade, enquanto os ímpios deveriam sofrer a adversidade, até serem obrigados a reconhecerem o controle de Deus. Mas não é isso que acontece. As coisas não são, muitas vezes, na nossa visão de mundo, como deveriam ser. E há um paradoxo aqui para o pregador. Pastores consagrados, crentes, em pleno século 21, sofrendo perseguição e martírio por causa do Evangelho, em locais em que são fechados para o cristianismo, vítimas inocentes sendo mortas na primavera de suas vidas, balas perdidas, atingindo inocentes, crianças com câncer maligno que sugam a sua energia vital e até a sua vida. Meus irmãos, muitas vezes esse mundo não faz sentido nenhum. Quando muito, esses assassinos, esses malfeitores, especialmente no Brasil, quando são pegos, eles são apenas presos por alguns anos. Se cumprisse o que está nesse livro aqui, a lei de Deus, olho por olho e dente por dente, era pena de morte, pela Bíblia. Pena de morte. Muitos diriam, pastor, mas tem que dar aí um prazo para o ímpio se arrepender. Mas no antigo Israel não era assim. Na lei de Deus era pena de morte. Por muito menos que um assassinato. Então muitas vezes esse mundo não faz sentido. Não faz. Então essas injustiças são algumas questões tortas da vida que almejamos endireitar de alguma maneira, mas sabemos que não podemos fazê-lo. E daí o pregador dá um conselho, versos 16 e 17 do texto que lemos. Ele diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Para alguns intérpretes, nestes versos Salomão está sugerindo uma abordagem equilibrada da vida, não excessivamente zelosa em relação à sabedoria e à insensatez, justiça ou perversão. Os filósofos gregos defendiam uma vida de moderação, equilíbrio.
Não seja excessivamente bom ou mal, diziam os filósofos. Mas se for essa a perspectiva de Salomão, é uma perspectiva humanista, debaixo do sol. E definitivamente não é isso que Salomão quer dizer aqui. Os melhores intérpretes entendem que Salomão, ao dizer para não sermos demasiadamente justos, ele está se referindo à hipocrisia. Alguém que está fingindo, na gíria popular, forçando a barra para ser sábio, representando, usando máscaras. Demasiadamente sábio. Apenas uma santidade por meio de obras, mas não uma santidade que efetivamente está no coração, uma santidade de aparências. E não é o mundo que nós vivemos. As pessoas vivem de aparências. Elas fingem ser o que não são. Status social, aparência física. Lembra de Naamã, da Bíblia? Um guerreiro, um homem vencedor nas batalhas. Mas quando ele chegava em casa, que tirava a sua armadura, o que é que ele tinha? Lepra. Era um homem doente, fadado a morrer em decorrência daquela doença. Ele usava uma máscara de uma pessoa saudável. Então, veja que nós nunca corresponderemos a Deus como deveríamos corresponder à altura. Se o padrão de Deus é amá-lo de todo o coração, de toda a alma, existe alguém nesse mundo que faça isso, irmãos? Existe alguém nesse mundo que ame a Deus efetivamente, de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento? Não existe. Não existe. É o padrão. É o que nós temos de perseguir. Mas não existe uma pessoa que cumpra isso. Então, nosso real problema, o que Salomão está querendo dizer aqui, é pensarmos que somos mais justos do que o que de fato somos. Nunca parecem faltar pessoas que se acham suficientemente boas para Deus. O pregador está dizendo para não sermos hipócritas. Quando acreditamos ser bons demais, confiamos na nossa justiça própria, e aí é fácil. Quando vem a adversidade, quando vem as situações de perplexidade, nos virarmos para Deus e dizer assim: eu não mereço ser tratado assim. Deus não sabe quem eu sou. Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas o mais grave não é aí. O mais grave é quando nós dizemos o seguinte: quem Deus pensa que é para fazer o que está fazendo comigo? Tem pessoas que falam isso. Não sejas demasiadamente justo. O verso 17, não sejas demasiadamente ou entregue à perversidade, está dizendo para que nós não nos deixemos levar pela impiedade. Já que o mundo é assim, todo mundo faz, eu vou fazer. Eu vou entrar no sistema do mundo. E existe uma maneira de evitar os dois extremos. Ele diz aí no verso 18, temer a Deus. É um antídoto para que nós não caiamos nos dois extremos. Para Salomão, a vida correta segue o caminho entre dois extremos, e o brasileiro cai nisso facilmente. Biblicamente não existe a expressão desviar. Não existe isso na Bíblia. Mas nós inventamos no Brasil isso. Na teologia europeia e norte-americana isso não existe. Desviar. Mas no Brasil existe. Nós temos dificuldade de elaborar a teologia, e quando elabora é uma teologia que não tem nada a ver com a Bíblia. Sabe por que nós inventamos isso? Porque o brasileiro é 8 ou 80. Ele não tem moderação, ele não consegue caminhar entre esses dois extremos. E o que Salomão está falando é que nós precisamos encontrar esse caminho, evitar a hipocrisia e não permitir que a perversidade que já está no nosso coração tome conta da nossa vida e direcione a nossa vida. Nós temos de temer a Deus. Temer ao Eterno significa venerá-lo, reconhecer que Ele é Deus e nós não. Temer a Deus nos impede
de uma vida hipócrita e cheia de méritos pessoais. Temer a Deus nos impede de pecar deliberadamente. Veja como a chave está no temor a Deus. Eu quero finalizar, último tópico. Por que Deus permite o sofrimento? Essa passagem é um chamado para observarmos a obra de Deus. Na medida que contemplamos como o Senhor trabalha no mundo, nós somos ensinados sobre a maneira correta de se viver. Aprendemos a louvar a Deus na prosperidade e aprendemos a confiar nele quando a adversidade chega. Aprendemos a levar uma vida de santo temor, livre da iniquidade, do farisaísmo, da vida de aparências. O reverendo Boston encerrou seu sermão em Eclesiastes 7,13, sobre os propósitos de Deus no sofrimento, respondendo à seguinte indagação: por que Deus faz algumas coisas tortas, mesmo quando pedimos que Ele as endireite? Ele respondeu: as questões tortas da vida são um teste para nos ajudar a determinar se estamos confiando em Cristo para a nossa salvação. Quaisquer que sejam as torções em nossa porção terrena, elas nos afastam ou afastam o nosso coração deste mundo. E essas torções nos ensinam que a verdadeira e a duradoura felicidade não é aqui. Eu diria, irmãos, que no Brasil, o que nós inventamos que tem algumas verdades não é nem na nossa teologia, são os nossos ditados populares. Muitos ditados populares têm sabedoria. Eu não diria bíblica, mas têm sabedoria. Tem um ditado popular que diz que a alegria de pobre dura pouco. As torções na nossa herança, na nossa porção terrena, são justamente para evidenciar isso. O paraíso não é aqui. O inferno também não é aqui. As questões tortas, porque tudo não é perfeito. Porque o mundo jaz no pecado. Quando temos algo torto em nossa porção, nós somos despertados do sono espiritual. Então pense, que se veio uma provação muito grande, talvez Deus está te chamando para uma maior comunhão com Ele. A produção de muitos atos de fé, esperança, amor e outras virtudes no tempo da torção na nossa porção. Se tentássemos endireitar o nosso sofrimento em nossas vidas, nós estragaríamos tudo. O fato é que não sabemos as razões do sofrimento. Talvez nunca saibamos. Mas sabemos que Deus colocou ali com um propósito específico. E antes de ir ao Calvário, Cristo, naquela noite angustiante, quando veio aquela situação tortuosa da cruz, Ele pediu ao Pai que endireitasse aquilo, que se possível passasse o cálice. Ele sabia que isso não era possível. E não teve jeito. Não teve nem um jeitinho brasileiro ali. Ele teve que passar pelo Calvário. Ele morreu na esperança de que o Pai endireitaria tudo ao ressuscitá-lo no terceiro dia. Ora, meus irmãos, se Deus foi capaz de rejeitar algo tão tortuoso como a cruz, a morte, será que Deus não vai endireitar a nossa vida? Será que nós não podemos confiar que Ele fará algo que é torto na nossa porção? Ou algo em relação ao que é torto na nossa porção? Que Deus possa essa noite, à luz de Eclesiastes, renovar a nossa confiança nele. Começamos mais um ano, com tantos desafios, com tantas lutas, alguns só viraram o calendário, estão aí passando por tribulações intensas, mas continue confiando em Deus.
Esse Deus de amor sabe o que está fazendo. Que a nossa confiança esteja nele. Amém.